Deodoro da Fonseca, a história que nunca foi contada sobre Deodoro. Manuel Deodoro da Fonseca foi um militar e político brasileiro, primeiro presidente do Brasil e uma das figuras centrais da proclamação da República no país. Participou de algumas campanhas militares durante o Império, dentre as quais destacam a Revolução Preira e o Cerco de Montevideo e a Guerra do Paraguai. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ativa o sino de notificações para ser notificado sempre que lançamos um vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Vamos ao vídeo. Deodoro da Fonseca nasceu em Alagoas, da Lagoa do Sul, na antiga província homônima, hoje cidade que leva o nome do Marechal Deodoro, no dia 5 de agosto de 1827. Ele vem de uma família essencialmente militar. O seu pai, Manuel Mendes da Fonseca Galvão, ingressou no exército português em 1806, no Recife, como praça de infantaria e em 1822 tornou-se membro do nascente exército brasileiro. Deodoro da Fonseca tinha 2 irmãs e 7 irmãos. Todos os homens eram militares e 6 deles lutaram na Guerra do Paraguai. Deodoro da Fonseca é filho de Manuel Mendes da Fonseca e Rosa Maria Paulina da Fonseca. Em 1845 já era cadete de primeira classe. Em 1848 participou de sua primeira ação militar, ajudando na repreensão da Revolta Preireira, insurreição promovida pelos liberais de Pernambuco. Em 1852 foi promovido a primeiro-tenente. Em dezembro de 1856 recebeu a patente de capitão. Em dezembro de 1864 participou do cerco a Montevideo durante a intervenção militar brasileira contra o governo do Atanásio Agüero no Uruguai. Em junho de 1865 foi com o exército brasileiro para o Paraguai, que havia invadido a província de Mato Grosso. Deodoro da Fonseca comandava o 2º Batalhão de Voluntários da Pátria. Seu desempenho no combate lhe garantiu menção especial na Ordem do dia 25 de agosto de 1865. Em 1866, recebeu comenda no grau de Cavalheiro do Império de Ordem do Cruzeiro e, em agosto, patente de Major. Destacou-se por atos de bravura na Guerra do Paraguai. Em janeiro de 1868, foi promovido a tenente-coronel e, em dezembro do mesmo ano, recebeu a patente do coronel. Todas essas promoções se deveram à guerra. Marechal Deodoro da Fonseca foi ferido na Batalha do Itororó e retornou ao Brasil. Mais tarde, pelo decreto de 14 de outubro de 1874, foi promovido a brigadeiro, patente equivalente ao atual general de brigada. Em 1885, tornou-se pela 2ª vez comandante de armas da província do Rio Grande do Sul, cargo exercido juntamente como o vice-presidente da província. Tornou-se depois presidente interino dessa mesma província. Em 30 de agosto de 1887, recebeu a patente de marechal de campo. Foi chamado de volta ao Rio de Janeiro por seu envolvimento no confronto das classes armadas com o governo civil do Império, episódio que ficaria conhecido como Questão Militar, e por ter permitido que os oficiais da guarnição de Porto Alegre se manifestassem politicamente, o que era proibido pelo governo imperial. Marechal Deodoro da Fonseca foi festivamente recebido por seus colegas e pelos alunos da escola militar. Foi então eleito primeiro presidente do Clube Militar, entidade que ajudará a constituir, e passou a liderar o setor anti-escravista do Exército. Em 1888, Deodoro da Fonseca foi nomeado para o Comando Militar do Mato Grosso. Permaneceu no posto somente até meados de 1889, quando voltou para o Rio de Janeiro, pois não aceitava como presidente da província. Em 1889, foi criado pelo Decreto número 10.222, de 5 de abril de 1889, o Estado-Maior-General da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que teve como primeiro chefe o Marechal Ernest da Fonseca.
Em 1884, foram eleitos para a Câmara dos Deputados apenas 3 republicanos, entre eles os futuros presidentes da República Prudente de Moraes e Campos Salles. Na legislatura seguinte, apenas um conseguiu ser eleito. Na última eleição parlamentar realizada no Império do Brasil, a 31 de agosto de 1889, o Partido Republicano só elegeu 2 deputados. Percebendo que não conseguiriam realizar seu objetivo político pelo voto, os republicanos optaram por concretizar suas ideias através de um golpe militar. Precisavam de um líder suficiente e de prestígio na tropa para levarem a efeito os seus planos. Os republicanos passaram a aproximar-se do Marechal Deodoro da Fonseca, procurando seu apoio sem a sua participação direta, segundo diversas fontes históricas, para um golpe de força contra o governo imperial de Dom Pedro II, o que foi difícil por ser Deodoro, o homem de convicções monarquistas, que declarava ser amigo do imperador Dom Pedro II e lhe deve favores. Se quer a biografia do Dom Pedro II, deixa nos comentários. Aproveita deixar o seu like e subscrever-se no canal. A falsa notícia de que sua prisão havia sido decretada foi argumento decisivo que convenceu Deodoro da Fonseca finalmente a levantar-se contra o governo imperial. Pela manhã do dia 15 de novembro de 1889, o marechal reuniu algumas tropas e a pôs em marcha para o centro da cidade, dirigindo-se ao campo de aclamação, hoje chamado Praça da República. Penetrando no quartel-general do Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca decretou a demissão do Ministério Ouro Preto, providência de pouca valia, visto que os próprios ministros, cientes dos últimos acontecimentos, já haviam telegrafado ao imperador que estavam em Petrópolis pedindo demissão. Ninguém falava em proclamar a República. Tratava-se apenas de trocar o ministério e o próprio Deodoro da Fonseca para a tropa formada diante do quartel-general. Os republicanos precisavam agir rápido para aproveitar os acontecimentos e convencer o Marechal Deodoro da Fonseca a romper de vez os laços com a monarquia. No dia 15 de novembro de 1889, foi constituído o governo provisório da República recém-proclamada, tendo como chefe o Marechal Deodoro da Fonseca. Com poderes ditatoriais, o ministro foi posto de republicanos históricos, com o Campos Salles, Benjamin Constant e o Quintino, e de liberais de monarquia que aderiram de primeira hora ao novo regime, como Rui Barbosa e Florino Peixoto. O novo governo dirigiu uma proclamação ao país anunciando a mudança de regime e procurando justificá-la. Pelo decreto número 1, foi adoptada o título provisório a República Federativa como forma de governo da nação brasileira, até que a Assembleia Nacional Constituinte, que seria convocada, decidisse a respeito do tema. As províncias do extinto Império Brasileiro foram transformadas em Estados Federados. De todas as províncias chegaram logo manifestação de adesão ao novo regime, quase sempre da parte dos velhos partidos monárquicos. A República foi estabelecida em todo o país praticamente sem lutas, salvo o estado de Maranhão, em que antigos escravos tentaram esboçar uma reação correndo as ruas de capital com a bandeira do Império e dando vivas à princesa Isabel. Deodoro da Fonseca mandou uma mensagem ao imperador destronando, intimidando-o a deixar o país juntamente com a família imperial brasileira, dentro de 24 horas, e oferecendo-lhe a quantia de 5.000 contos de reais para seu estabelecimento no exterior. O Dom Pedro II recusou a oferta e partiu na madrugada de 17 de novembro para Portugal, pedindo somente um travesseiro com terras do Brasil, para repousar quando morrer. Diante da decisão flexível do Deodoro da Fonseca, foram mantidos na bandeira nacional o losango amarelo no retângulo verde da antiga bandeira do Império, substituindo-se as armas da monarquia por uma esfera celeste, tendo ao centro o Cruzeiro do Sul e cortado por uma faixa branca com o Monte Ordem e Progresso. A primeira nação a reconhecer o novo governo foi a Argentina, em novembro de 1889. Seguiram-se outros países da América, como Venezuela, Bolívia,
o Chile, o Paraguai, o Peru, o México e o Equador. Até o final de 1891, a República Brasileira estava reconhecida por todas as nações civilizadas. Só a Rússia é que não quis reconhecer o novo regime. Como não havia ninguém para amnistiar, o governo republicano resolveu decretar grande naturalização em dezembro de 1889, pela qual passariam a ser brasileiros todos os estrangeiros residentes no país que não manifestassem no prazo de 6 meses o propósito de conservar a respectiva nacionalidade. Em janeiro de 1890, foi decretado a separação entre a Igreja e o Estado por um decreto de Deodoro da Fonseca. O Brasil deixou de ser um país oficialmente católico, apesar do catolicismo ser professada pela quase totalidade do povo brasileiro. Em janeiro de 1890, o Marechal Deodoro da Fonseca foi clamado pelas tropas generalíssimo de terra e mar, tornando-se assim o único oficial general de 6 estrelas no Brasil, por decreto de 25 de maio. Ainda em janeiro foi institucionalizado o casamento civil, ficando sem efeitos jurídicos o matrimônio religioso. Também foi instituído o registro civil, proibido o ensino de religião nas escolas públicas. Em outubro de 1890, foi promulgado o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, que extinguiu a pena de morte em tempo de paz no Brasil. Em dezembro de 1889, o governo provisório nomeou uma comissão especial para elaborar o projeto de Constituição que seria apresentado ao Congresso Constituinte da República. Em junho de 1890, foi aprovado o projeto dito do governo provisório. O Congresso Constituinte foi convocado por decreto 21 de dezembro de 1889 para reunir-se no dia 15 de novembro de 1890. No dia 15 de setembro, realizaram-se as eleições em todos os estados brasileiros. Em 20 de janeiro de 1891, todo o ministério do Deodoro da Fonseca havia se demitido, incluindo Florentino Peixoto, que substituía Benjamin Constantin no Ministério da Guerra. Marechal Deodoro da Fonseca apresentou-se como candidato à presidência, tendo como candidato a vice na mesma chapa o almirante Eduardo. Presidente e vice seriam eleitos separadamente. Deodoro da Fonseca, eleito com 129 votos, Prudente de Moraes, 97 votos, Florindo Peixoto, com 3 votos. A vitória do Deodoro da Fonseca explica-se pelo temor de que o Marechal desse um novo golpe militar, fechando o Congresso e restaurando a monarquia. Os republicanos de São Paulo apoiavam o Florino Peixoto, apesar das tendências centralizadoras deste. Devido ao apoio de São Paulo, os militares ficaram divididos e isso veio mais tarde a provocar a queda do Deodoro da Fonseca. Eleito pelo Congresso Nacional, Marechal Deodoro da Fonseca iniciou seu mandato sob forte tensão política. Tinha a oposição do Congresso e da população devido à crise econômica. Tal ato gerou violenta reação, fazendo com que, entre agosto e novembro de 1891, o Congresso tentasse aprovar a Lei de Responsabilidades, que reduzia os poderes do presidente. Deodoro da Fonseca contra-atacou a decisão do Congresso e, em 3 de novembro de 1891, decretou a dissolução do Congresso, lançando um manifesto à nação para explicar as razões do seu ato. As tropas militares cercaram os prédios do Legislativo e prenderam líderes oposicionistas e a empresa do Distrito Federal foi posta sob censura total, decretando assim o estado de sítio no país. Este fato entrou para a história como o golpe de 3 de novembro e foi o último feito do Marechal Deodoro em sua carreira política, pois alguns dias depois renunciaram ao mandato do presidente. Em novembro de 1891, quando o almirante Custódio de Melo, acionado por Florino Peixoto a bordo do encouraçado Riachuelo, ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Marechal Deodoro da Fonseca não renunciasse. O Marechal Deodoro da Fonseca então cedeu às pressões e renunciou ao cargo de presidente da República, entregando o poder ao vice-presidente, Floriano Peixoto. Entre novembro de 1891 a março de 1892,
afastou os governadores que haviam apoiado o golpe de Deodoro da Fonseca, substituindo-os por aliados. O Marechal Deodoro da Fonseca morreu no Rio de Janeiro, em agosto de 1892. Pediu para ser enterrado em trajes civis, o que não foi atendido. Seu enterro teve toda a pompa e honras militares. O marechal que proclamou a República no Brasil, fato histórico que é atualmente feriado nacional. Deodoro da Fonseca já foi retratado como personagem no cinema e na televisão. Também teve a sua efígie impressa nas notas e cunhado no verso das moedas de 50 centavos em circulação atual no Brasil. Na Praça da República, no Rio de Janeiro, há um memorial denominado Casa Histórica de Deodoro, um sobrado onde o marechal morou. A instituição aberta ao público com uma exposição permanente sobre Deodoro da Fonseca, no bairro da Glória, também no Rio de Janeiro, foi construído um vasto monumento em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca. No dia 16 de fevereiro de 2020, um detalhe no monumento representado sua mãe foi furtado. Na sua terra natal, o Marechal Deodoro da Fonseca, na casa onde nasceu, existe um museu Marechal Deodoro da Fonseca. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para ser notificado sempre que lançamos um vídeo novo. Não se esqueça de deixar o seu like. Nos veremos no próximo vídeo.